Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje eu apresento de forma rápida a função índice associada à função CORRESP no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link para download do arquivo de acompanhamento dessa aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist Excel e inscreva-se no canal. Vamos à tela? Chegamos à aula 34 e nessa aula vamos apresentar a associação da função índice à função CORRESP e no final da aula será apresentada a associação da função PROCV à função CORRESP também. Então vamos à tela. Nessa tabela aqui de vendas, eu tenho aqui representando a coluna B funcionários e as demais colunas representam os meses de vendas desses funcionários. Então, por exemplo, o objetivo vai ser fazer o cruzamento entre um funcionário e um determinado período, um determinado mês, e retornar o valor absoluto de venda desse funcionário. Então, por exemplo, se eu associar aqui Bruno ao mês de março, eu vou chegar a um resultado de 78.200, que é o total de vendas do Bruno no mês de março. Se eu associar Carlos ao mês de abril, ele vai me retornar 192.300, que seria o total de vendas do Carlos referente ao mês de abril. Então, através da função índice, eu vou fazer a leitura de uma linha e de uma coluna e retornar o valor absoluto de vendas desse funcionário. Então, vamos iniciar aqui a função índice. A função índice, lembrando que a função é acentuada, então eu coloco acento no i e coloco a função índice aqui. Ela é presente com 3 argumentos. O primeiro argumento seria a minha matriz, o segundo argumento seria a linha que eu quero retornar e o terceiro argumento a coluna que eu desejo retornar. Então, por exemplo, a minha matriz são todos os dados que eu posso retornar. Então, eu vou retornar todas as vendas referente a todos os funcionários de todos os meses. Então, selecionei todos os meses e todas as linhas, representando todos os funcionários e todos os meses. Ponto e vírgula. A minha linha que eu desejo retornar, por exemplo, aqui a linha da Maria. Então, eu vou contabilizar aqui, ó. Maria, estou na linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Eu vou até colocar aqui um apóstrofe e vou colocar a numeração para você entender. Aqui eu vou colocar número 1, número 2. Aqui eu vou utilizar a alça de preenchimento para continuar a numeração. Aqui eu vou colocar número 1, número 2. E também vou utilizar a alça de preenchimento para continuar aqui. Então, agora eu vou voltar, vou tirar a minha apóstrofe aqui, ó, para que a minha função possa continuar. Então, a minha matriz é essa tabela aqui, ó. A minha linha que eu desejo retornar. Se o objetivo é retornar a Maria, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, a Maria está representada na linha 4. Coloco o número 4 aqui. Ponto e vírgula. Próximo argumento seria a minha coluna referente a abril. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4. Abril representado pelo mês 4 na minha matriz. Fechando aqui, ele já vai me retornar o valor aqui, ó, referente a Maria no mês de abril. Retornou 55.900. Agora, dessa forma aqui, fica complicado eu ficar alternando entre os meses e os funcionários. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero retornar agora Bruno no mês de março. Vou fazer aqui, ó, Bruno no mês de março. Eu teria que vir aqui na função, abrir aqui, ó, Bruno está representado pela linha 2, então eu atualizo para a linha 2. E março está representado pela coluna número 3. Então, atualizando aqui, quando eu der o Enter, ele vai retornar Bruno no mês de março, 78.200. Só que dessa forma, eu tenho que toda vez estar editando a minha função. Então, para evitar isso, eu vou fazer a associação dessa função com a função CORRESP. Qual o objetivo da função CORRESP? A função CORRESP é fazer uma leitura numa matriz e retornar a posição daquele elemento que eu estou procurando. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, para a linha e para a coluna, utilizando a função CORRESP. Então, vou colocar igual, CORRESP. Ele tem valor procurado como primeiro argumento, depois ele tem a matriz procurada e o tipo de correspondência. Como é que ele vai comparar esse valor procurado com o da matriz? Então, por exemplo, eu estou procurando o valor Maria para a linha. Então, vamos supor que eu quero procurar Maria. Na minha matriz de procura, são todos os funcionários. Então, eu estou procurando por Maria dentro da minha matriz de funcionário. Então, eu seleciono todos os funcionários. Ponto e vírgula, tipo de correspondência. Eu vou utilizar aqui o tipo de correspondência exata. Então, ele vai comparar exatamente esse nome com o nome presente na tabela de funcionários. Então, eu coloco o valor igual a zero e dou Enter.
Quando eu der o Enter, ele vai me retornar o valor 4. Por quê? Dentro dessa matriz aqui do CORRESP, a Maria está na linha número 4. Então, ele retornou a posição da Maria dentro da matriz. Vamos fazer agora para o CORRESP utilizando a coluna. Igual CORRESP, aí a mesma coisa, valor procurado. Agora eu estou procurando um determinado mês, que no caso seria o mês de abril, dentro da matrizes que tem todos os meses. Então, ele vai dizer assim, olha, abril, dentro dessa matriz, está representado, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, abril representa a quarta posição dessa matriz. Valor procurado seria abril, ponto e vírgula. A minha matriz com todos os meses, referente à minha matriz aqui da tabela de cima, e o 0 no final. Quando eu dou Enter, ele vai me retornar a posição de abril referente à minha matriz do CORRESP. Então, ele está dizendo aqui, ó, matriz 4 para abril. Então, feito isso, toda vez que eu alterar aqui, ó, para Bruno, ele está dizendo, ó, Bruno está na linha 2 dessa matriz. Se eu mudar o mês aqui para, por exemplo, fevereiro, ele vai dizer, olha, fevereiro está na coluna número 2. Então, essas duas posições vão estar alternando aqui na minha função índice. Então, eu posso fazer de duas formas. A primeira, eu vou selecionar aqui, ó, para representar a minha linha, eu clico sempre nesse número. Agora, eu seleciono o outro, para representar a minha coluna, eu clico aqui. Então, dessa forma, ele está varrendo, olha, Bruno, fevereiro. Então, vamos lá, Bruno, fevereiro, e retornou 98.600. Se alterar, por exemplo, para Carlos, no mês de abril, ele vai fazer aqui, ó, Carlos, no mês de abril, e vai retornar 192. Então, utilizando o CORRESP, eu já consigo, em vez de ficar alternando aqui dentro da minha função, eu simplesmente altero uma lista de dados aqui, ó, ele vai me retornar a posição. Só que dessa forma, também não é a forma mais prática de fazer isso, porque eu vou estar sempre precisando desses dois elementos aqui. Então, em vez disso, em vez de colocar o CORRESP associado aqui fora, eu vou trazer toda essa função CORRESP e colocar dentro do argumento da minha função índice, e depois eu vou trazer todo esse CORRESP para a coluna dentro da minha função índice também. Então, dessa forma, eu vou isolar esse pedaço aqui, eu não vou mais precisar. Agora, vamos inserir a função CORRESP dentro da função índice. Então, eu vou vir aqui, ó, vou refazer isso aqui, índice, novamente acentuado. A minha matriz seriam todos esses dados aqui que eu preciso retornar, ponto e vírgula. A minha linha, eu poderia ver a posição 3, que representa o Carlos, mas em vez disso, eu vou pegar essa função CORRESP e inserir dentro do argumento aqui índice. Então, vou vir aqui, ó, CORRESP. E dentro do CORRESP, o valor procurado, estou procurando pelo valor Carlos, ponto e vírgula. Na minha matriz de procura, então, a matriz de procura seriam todos os funcionários. Então, estou procurando Carlos na matriz de procura de funcionários. Ponto e vírgula, e último argumento, correspondência exata. Ele vai comparar exatamente esse nome dentro da função da tabela de funcionários aqui de cima. Quando eu der o ponto e vírgula, eu vou fazer agora o argumento coluna. Então, coluna seria um próximo CORRESP para retornar a posição 4. Então, eu vou vir aqui, ó, CORRESP novamente. Dentro de CORRESP, o valor procurado seria o mês de abril. A matriz seriam todos os meses. Ponto e vírgula e 0 para representar a correspondência exata do CORRESP. Então, agora eu vou fechar mais um parênteses. Eu tenho aqui, ó, a minha matriz. Eu tenho aqui número de linha, a linha que eu desejo retornar. E esse outro CORRESP está representando a coluna. Eu coloco mais um parênteses para fechar o parênteses da função índice. Quando eu der o Enter, ele já vai me retornar 192.000, porque eu estou retornando Carlos referente ao mês de abril. Então, ele já retornou. Bom, caso você tenha alguma dúvida de como fazer essa lista de dados, tem uma aula aqui no canal. Você vai procurar validação de dados que você vai encontrar como fazer uma lista de dados de forma manual. Caso queira a tabela, também está disponível a tabela para download dentro da descrição desse próprio vídeo. Bom, então agora, quando eu troco aqui para Bruno, por exemplo, referente ao mês de fevereiro, ele vai me retornar 98.000, aqui, ó, Bruno, fevereiro, e toda vez eu vou estar alternando a partir de uma lista de dados, e não mais
através desse elemento. Então, eu posso até isolar isso aqui, ó, posso apagar, que ele já não vai fazer mais referência à minha função. A outra forma de resolver esse problema é utilizando a função procv. A função procv já trabalhada em aulas anteriores do canal, e agora eu vou acrescentar o procv associado também à função corresp. Agora, para finalizar, vamos trabalhar a função procv associada à função corresp. Lembrando que essa função já foi trabalhada em aulas anteriores. Caso surja alguma dúvida, faça uma revisão nos vídeos já apresentados na playlist Excel na prática. Então, vamos lá. Primeiro, função procv. Dentro da função procv, vamos analisar rapidamente os argumentos. O primeiro argumento é o valor procurado. Então, nesse exemplo, estou procurando pelo funcionário Bruno, para delimitar a linha que eu vou varrer na tabela de cima. Ponto e vírgula. A minha matriz tabela é diferente da matriz do índice, onde no índice eu selecionava apenas os dados que eu desejo retornar. No caso do procv, eu preciso obrigatoriamente selecionar a coluna de funcionários, pois o procv tem uma limitação. O valor procurado tem que estar pertencente na minha matriz, na primeira coluna da minha matriz. Então, por isso, eu vou selecionar a partir de funcionários aqui. Continuando, eu tenho aqui o próximo argumento como sendo a coluna. A coluna, eu vou estar procurando pela coluna de fevereiro. Lembrando que a matriz do procv iniciou em funcionário. Então, coluna 1, funcionário, coluna 2, janeiro, coluna 3, fevereiro. Então, já dá para perceber a diferença entre a estrutura da função índice e a função corresp. Então, aqui no caso, fevereiro, representando aqui 1, 2 e 3, vai ser sinalizado pela coluna número 3. Ponto e vírgula, e para finalizar o procv, correspondência exata. É o valor que ele está procurando aqui, no caso funcionário, tem que estar de forma idêntica aqui dentro de funcionário. Então, ele não vai fazer uma correspondência aproximada. Eu vou estabelecer que a correspondência tem que ser exata, utilizando o valor 0 para o argumento. Quando der o Enter, ele já vai me retornar aqui o valor idêntico ao valor de cima. Só que aqui eu vou ter um problema. Caso eu faça a alternância aqui, por exemplo, do funcionário e o mês, ele só vai alterar aqui, ó, o funcionário, representado por essa célula aqui. Mais um mês, ele não vai fazer a alteração da coluna. Então, para isso, eu vou utilizar a função corresp para fazer a leitura dessa coluna aqui e sempre atualizar a função procv também. Então, aqui na coluna, eu vou introduzir entre esses dois pontos e vírgula a função completa do corresp. Então, vou colocar corresp e vou fechar o meu parênteses. Então, lembrando, esse corresp, ele faz parte do argumento coluna da função procv. Então, vamos lá, corresp. O corresp ele tem a estrutura valor procurado. Esse corresp está representando a coluna do procv. Então, estou procurando referência do mês de fevereiro. Ponto e vírgula. Agora, a matriz também vai mudar um pouquinho. Como a matriz, eu tenho duas formas de resolver. Eu posso utilizar a matriz do corresp com a mesma largura da matriz do procv, ou posso estar utilizando um artifício. Então, inicialmente, eu vou utilizar com a mesma largura. Como a matriz do procv inicia na coluna B, eu vou iniciar também aqui o funcionário, desde a matriz do corresp também desde funcionário. Então, vai de funcionário até junho, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o valor 0 para a correspondência também no corresp. Quando der o Enter, ele já vai gerar o valor aqui, ó. Vamos alterar aqui para, por exemplo, Carlos, e agora eu vou colocar o mês de março. Se você vir aqui, ó, Carlos, referente ao mês de março, o que ele está retornando? Ele está retornando a linha do Carlos e o mês de março, sendo que o março aqui, para o procv, representa 1, 2, 3 e 4. Então, ele não fica com 3. Ele vai representar o valor 4. A segunda forma de apresentar aqui é utilizando a matriz do corresp. Em vez de estar utilizando desde fevereiro, eu vou selecionar de janeiro até junho, lembrando que não tem o perigo de eu selecionar funcionário aqui na minha matriz, certo? Eu não tenho como selecionar funcionário porque aqui eu tenho uma lista de dados, uma validação de dados, onde só está presente os meses de janeiro até junho. Mas uma outra forma de resolver esse problema é utilizando a minha matriz do corresp exatamente aqui, começando com janeiro. Se eu der um Enter, ele vai gerar um problema. Ele vai vir aqui, ele vai gerar um valor 36.900. Vamos lá tentar entender isso aqui, ó. Eu tenho Carlos e Márcio. Então, Carlos e Márcio. O que ele está fazendo? Aí está gerando o valor anterior. Por quê? Para o procv, Márcio representa a coluna 4. Já para o corresp, Márcio representa a coluna número 3, porque a minha matriz ela começa em janeiro,
fevereiro e março para o CORRESP representa 3. Já a minha matriz do PROC-V, como ela inicia no mês de funcionário, aqui na coluna de funcionários, ele conta 1, 2, 3 e março representa 4. Então, por isso ele está vendo aqui o valor anterior. Para resolver esse problema, a outra forma seria acrescentando aqui um mais 1. Ou seja, esse CORRESP mais 1 está dentro do argumento coluna do PROC-V. Então, dessa forma, eu consigo resolver utilizando a minha matriz de janeiro a junho, resolvendo com o sinal de mais 1 aqui, ele vai estar pegando o resultado do CORRESP e acrescentando mais 1. Então, o CORRESP vai retornar 3, mais 1, 4, então ele vai retornar a forma correta para o PROC-V. Dessa forma, abordamos tanto a função índice associada à função CORRESP, como a função PROC-V associada também à função CORRESP. Finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima aula.